Preparem-se para uma imersão, uma verdadeira imersão profunda na história da gordura alimentar. Isso aí. E seu suposto papel, né? Em causar doenças crônicas. A gente vai mergulhar no livro Good Calories, Bad Calories, de Gary Taubes, que ele questiona, né, as crenças, digamos, convencionais sobre esse tema. Sim. Preparem-se, porque a gente vai ter algumas reviravoltas aí. É verdade. Surpreendentes, enquanto a gente vai desvendando décadas de pesquisas. Muita pesquisa, muito debate. Que debates. Esse livro é uma verdadeira investigação. Exato. Desafiando ideias, né? Que a gente tem como verdades absolutas sobre a gordura na nossa alimentação. Vamos desmitificar essa história da gordura juntos. Isso é. E para a gente começar, vamos voltar no tempo. Vamos. O livro menciona o William Banting, Sim. que lá em 1863, olha só, 1863, publicou um panfleto defendendo uma dieta rica em gordura e pobre em carboidratos Só. para emagrecer. Interessante. É incrível como essas ideias já existiam, né? Pois é. E o mais surpreendente é que ele não estava sozinho. Em 1885. Caramba. O Brulard Saffarin, Sim. que era um gastrônomo francês, já associava a obesidade ao consumo excessivo de pão, arroz, Nossa, batata e açúcar. interessante. No livro dele, Fisiologia do Paladar. É como se eles tivessem antecipado o que a gente discute tanto hoje, né? É impressionante como esses caras, né, pensadores, estavam à frente do seu tempo. Tal. E o livro também menciona o Claude Bernard, que era um fisiologista francês do século XIX, que defendia, né, a experimentação meticulosa e a avaliação crítica das evidências. Sim. Que para ele era a base, né, do método científico. Essa filosofia dele parece mais relevante do que nunca, né? Com certeza. A ênfase dele, né? Em testar as hipóteses rigorosamente e analisar as evidências com cuidado é fundamental. Quando a gente vai analisar essa história, né? Sim, da gordura na alimentação. Falando em história, vamos mergulhar na ascensão. Vamos. Da hipótese da gordura alimentar. A ideia de que a gordura é a grande vilã das doenças cardíacas. Entra em cena o Ancel Keys. Sim. E o famoso estudo dos 7 países. É impossível falar desse tema sem mencionar esse estudo. É o estudo de Keys, né? Mostrou uma correlação entre consumo de gordura e doenças cardíacas. Sim. Em 7 países. Sim. O que acabou consolidando a ideia, né, de que a gordura alimentar, principalmente a saturada, era a inimiga número 1 da saúde. É verdade. Mas o livro questiona essa conclusão, né? Questiona. Ele explora como Keys construiu a narrativa. Foi uma mudança na dieta americana. Sim. Sugerindo que os americanos, né, historicamente, consumiam pouca gordura. Até recentemente. É o Taubes. Ele se aprofunda nos dados do USDA, né, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Isso. E em relatos históricos. Mostrando que essa narrativa pode não ser totalmente precisa. Os americanos podem ter consumido mais gordura do que o Keys sugeriu, principalmente no início do século XX. É verdade. E onde o colesterol entra nessa história toda. Bom, colesterol meio que virou o próximo vilão Entendi. da história. Ah. O Keys e outros pesquisadores acreditavam que toda a gordura aumentava os níveis de colesterol. Certo. O que levaria a doenças cardíacas. Essa crença, né, acabou levando a ideia generalizada de que uma dieta saudável deveria ser pobre em gordura. Mas já naquela época, né, a gente já via algumas vozes discordantes, né? Sim, com certeza. Questionando essa visão. Um pouco simplista. Sim. Pesquisadores como o Lawrence Kinsel e o J.J. Groen, eles desafiaram essa visão, né? Eles demonstraram que, na verdade, diferentes tipos de gordura têm efeitos diferentes. No cholesterol. Por exemplo, os óleos vegetais. Eles pareciam reduzir colesterol. Certo. Enquanto as gorduras animais, elas elevavam. Sim. Independentemente da quantidade total de gordura que era consumida. Então a gente já vê que a questão é muito mais complexa do que simplesmente gordura é ruim, né? Mas se a ciência já era tão complexa naquela época, como que essa ideia de que toda gordura é prejudicial se tornou tão dominante? Essa é a parte interessante, né? O livro explora as diferentes filosofias científicas em jogo. Aqueles que questionavam a hipótese de Keys
Geralmente adotavam uma abordagem mais rigorosa, priorizando, né, a experimentação meticulosa. Sim. E a análise de todas as evidências, incluindo as contraditórias. E o Keyes, por outro lado, ele meio que minimizava as evidências, né? Que não corroboravam com a hipótese dele. O livro cita um exemplo interessante, né? De o estudo que foi feito na cidade de Roseto, na Pensilvânia, onde as pessoas consumiam muita gordura animal. Mas apresentavam taxas, né, surpreendentemente baixas de doenças cardíacas. E qual foi a reação do Keyes a esse estudo? Ele simplesmente descartou o estudo. Caramba! Alegando que os dados eram insuficientes. Nossa! Para se chegar a conclusões sólidas. Mas que postura, né? E esse não foi um caso isolado. O livro mostra como o Keyes frequentemente privilegiava os estudos que apoiavam o ponto de vista dele. E minimizava aqueles que contrariavam. Parece que ele estava tão focado em provar a teoria dele que acabou ignorando dados importantes. Me parece que ignorar evidências, né, que contradizem as nossas crenças pode ser um caminho perigoso, né? Sem dúvida. Essa tendência, né, de favorecer evidências que confirmam as nossas crenças. Pode levar a uma compreensão distorcida, né, de um problema que é complexo. E é exatamente isso que o Taubes argumenta que aconteceu com a hipótese da gordura alimentar. Mas se já haviam vozes discordantes, né, estudos contraditórios, por que eles não receberam mais atenção? Por que a visão do Keyes se tornou tão amplamente aceita? Essa é uma pergunta que merece, né? Uma análise mais profunda. Parte da resposta pode estar na personalidade do Keyes e na habilidade dele como comunicador. Ele era muito persuasivo e eficaz em transmitir a mensagem dele. Sim. Mesmo que essa mensagem não contasse toda a história. Então você está dizendo que o carisma e as habilidades de comunicação, às vezes, podem ter mais peso do que as evidências científicas. Essa é uma questão para a gente refletir, né? Principalmente no mundo de hoje. Onde a desinformação se espalham tão rapidamente. Com certeza. É um lembrete, né? Para a gente sempre buscar informações mais profundas. Questionar, né, as nossas premissas. E buscar múltiplas perspectivas. Antes da gente formar uma opinião. Verdade, é por isso que eu adoro esses mergulhos profundos. Eles nos desafiam a pensar criticamente. E questionar o que a gente pensa que sabe. Sim. E essa história da gordura alimentar, né? Tá mostrando pra gente que as coisas podem ser muito mais complexas do que parecem. Exatamente. E essa é só a primeira parte. A gente ainda vai ter muitas reviravoltas nessa jornada. Sim. Pela história da gordura alimentar. E muitas evidências que desafiam o senso comum, né? Mas vamos deixar isso pra segunda parte. Isso. Do nosso mergulho. Até lá. E aí, pessoal? De volta para mais um mergulho profundo. A gente viu, né, na última parte, como essa narrativa dominante sobre a gordura alimentar se estabeleceu. E como alguns estudos, né, relevantes questionaram essa narrativa. Agora a gente vai explorar estudos ainda mais intrigantes, que lançaram dúvidas sobre o papel da gordura alimentar nas doenças cardíacas. Verdade. E um dos estudos que me chamou a atenção foi o do Seymour Dayton. Sim. Realizado em 1969 com veteranos de guerra. Uma pesquisa bem ampla, né? Sim, foi o maior estudo sobre dieta e doenças cardíacas até então. O que ele descobriu? Ele substituiu as gorduras saturadas por óleos vegetais na dieta de cerca de metade dos veteranos participantes. Certo. Os resultados foram, no mínimo, controversos. Controversos como? Explica melhor. O grupo que consumiu menos gordura saturada teve uma redução nos níveis de colesterol. E menos mortes por doenças cardíacas. Então, até aqui parece bom, né? Aparentemente isso reforça a ideia de que uma dieta com pouca gordura é benéfica. Mas aqui vem a surpresa. A mortalidade geral nesse grupo, na verdade, aumentou. Nossa, que reviravolta. Eles não viveram mais. Caramba. Apesar de terem o colesterol mais baixo. Então, mesmo tendo menos ataques cardíacos, eles estavam morrendo por outras causas. Exatamente. Isso leva a gente a questionar, né? Se focar só na redução do colesterol é a melhor estratégia para a saúde a longo prazo. Será que não estamos deixando de lado outros fatores importantes? Exatamente. E esse resultado levanta muitas questões sobre os efeitos a longo prazo de se concentrar apenas na redução do colesterol. Parece que a história é mais complexa do que apenas um número. Com certeza. O livro também menciona o Estudo Nacional Dieta Coração. Sim. Que era para ser esse grande estudo.
para provar ou refutar de vez a hipótese da gordura dietética e doenças cardíacas. Mas ele nunca aconteceu. Por que deu errado? Ele acabou se tornando muito complexo e caro para ser realizado. Eles queriam recrutar centenas de milhares de pessoas. Nossa. E acompanhar elas por anos. Caramba. Era inviável na época. Então, mesmo com a Associação Americana do Coração já recomendando dietas com baixo teor de gordura, não havia provas concretas de que isso realmente reduziria ataques cardíacos ou aumentaria a expectativa de vida das pessoas. É isso mesmo. O livro destaca que faltavam evidências definitivas e que até os cientistas envolvidos no planejamento do Estudo Nacional Dieta-Coração, eles perceberam que um estudo realmente conclusivo era praticamente impossível de ser realizado. E quanto aos conflitos de interesse? O livro mergulha no território, bastante controverso aqui, mencionando pesquisadores como Fred Astaire, Jeremiah Stamler, que tinham ligações com a indústria alimentícia. Sim, essa é sempre uma questão delicada. O livro levanta a questão do financiamento da indústria na pesquisa nutricional, o que, em alguns casos, pode influenciar as descobertas ou criar visas. O Fred Astaire, por exemplo. Ele recebeu financiamento de empresas de alimentos. E defendeu os produtos dessas empresas. Entendi. Enquanto o Jeremiah Stamler tinha conexões com fabricantes de óleo de milho. Parece que seria difícil separar a ciência dos interesses financeiros nessas situações. Como esses pesquisadores se defenderam das acusações de viés? O Astaire argumentava que a fonte de financiamento não importava, desde que ela não influenciasse a busca pela verdade. Mas claro, é sempre mais fácil enxergar um possível viés na pesquisa dos outros do que na nossa. É verdade. Isso destaca a importância da transparência, da avaliação crítica de todas as pesquisas, independentemente de quem financiou elas. É um lembrete de que a gente deve sempre considerar a fonte, e procurar por potenciais conflitos de interesse. Com certeza. Então a gente falou sobre estudos que desafiam a ideia da baixa gordura. Mas e as evidências que contradizem diretamente? Bom, o livro destaca uma ligação bastante preocupante entre baixos níveis de colesterol e um risco maior de câncer. Nossa. Vários estudos, incluindo o estudo de Dayton, no Hospital de Veteranos, e o famoso estudo de Framingham, eles encontraram essa conexão. Sério? Então, tentar reduzir muito o colesterol pode, na verdade, aumentar o risco de certos tipos de câncer. Sim. E essa descoberta não foi só um acaso. Ela continuou aparecendo em vários estudos, especialmente em homens. Por exemplo, o estudo de Framingham descobriu que homens com níveis de colesterol abaixo de 190 mg de low, eles tinham 3 vezes mais chances de desenvolver câncer de cólon do que aqueles com colesterol mais alto. Isso é assustador. Então, reduzir o colesterol não significava necessariamente viver mais. Exatamente. Pode até ter encurtado a vida em alguns casos. Caramba! E isso nos leva a mais 2 estudos de grande escala que tinham como objetivo encerrar o debate sobre gordura alimentar e doenças cardíacas. Os estudos MREST e LSC. Certo. Então, esses estudos foram projetados especificamente para verificar se a redução da ingestão de gordura realmente diminuía os ataques cardíacos. Isso mesmo, o MFT, que é o estudo de intervenção em múltiplos fatores de risco. Ele focou em homens considerados de alto risco para doenças cardíacas. Eles foram aconselhados a parar de fumar, seguindo uma dieta com baixo teor de gordura e controlar a pressão arterial. Então eles usaram todas as ferramentas disponíveis para reduzir o risco desses homens. Quais foram os resultados? Bom, eles foram um choque para muitos. Houve, na verdade, uma mortalidade ligeiramente maior no grupo de intervenção em comparação com o grupo de controle. Espera aí. Então os homens que foram orientados a mudar o estilo de vida, na verdade, tinham mais probabilidade de morrer. Sim, o que realmente questionou a eficácia de toda essa abordagem de baixa gordura. Eucaristo. O que ele descobriu? O LRC, que é o Estudo de Prevenção Primária Coronária das Clínicas de Pesquisa de Lipídios, foi outro estudo enorme que testou um medicamento para reduzir o colesterol chamado colestiramina. Eles descobriram que o medicamento realmente reduziu o colesterol, mas não reduziu significativamente os ataques cardíacos. Então, mesmo com um medicamento poderoso, que efetivamente reduziu o colesterol, eles não conseguiram prevenir ataques cardíacos. Exatamente. E isso é um problema enorme.
para a sabedoria convencional sobre colesterol e doenças cardíacas. Sim. Sugere que simplesmente focar na redução do colesterol, seja por meio de dieta ou medicamentos, pode não ser a resposta. Esses estudos realmente pintam um quadro diferente daquele que nos foi contado por tanto tempo, né? Parece que a ciência é muito mais complicada do que simplesmente reduzir a ingestão de gordura. Com certeza. E isso levanta ainda mais questões. Sobre os conselhos que a gente recebe sobre o que constitui uma dieta saudável. Então, se as evidências eram tão frágeis, como a mensagem da baixa gordura se tornou tão enraizada na nossa cultura? É isso que eu tô morrendo de saber. Prepare-se, porque é exatamente isso. A gente vai explorar na terceira e última parte, no nosso mergulho profundo. A gente vai investigar como essa mensagem da baixa gordura se tornou um dogma. Apesar das crescentes evidências em contrário. Não posso esperar. Está ficando cada vez mais fascinante. Isso aí. De volta para a última parte do nosso mergulho profundo na história da gordura alimentar. Nas partes anteriores, a gente viu como essa narrativa dominante sobre a gordura surgiu. E como alguns estudos importantes questionaram ela. Sim. Agora a gente vai entender como, apesar desses desafios, a mensagem da baixa gordura não só persistiu, mas se tornou ainda mais enraizada nas recomendações de saúde pública. É verdade. É fascinante, né? Como algumas ideias, mesmo diante de contradições, podem se tornar tão arraigadas. E para a gente começar essa parte final, vamos lá. Vamos falar sobre o Programa Nacional de Educação sobre o Colesterol. Isso. O NCBT. Ele foi criado em 1986. E no ano seguinte, lançou as primeiras diretrizes para a redução do colesterol. E essas diretrizes incentivavam, dietas com baixo teor de gordura. Mas pelo que a gente viu, as evidências que apoiavam essa abordagem tão agressiva eram bem frágeis. Exatamente. O livro destaca que essa ênfase em dietas com baixo teor de gordura aconteceu apesar da falta de evidências de que elas realmente preveniriam ataques cardíacos ou aumentariam a expectativa de vida. Parece que a decisão foi tomada antes da ciência ter uma resposta definitiva. E essa tendência continuou, Em 1988, o cirurgião-geral dos Estados Unidos, o Sir Everett Koop, lançou um extenso relatório sobre nutrição e saúde, que também enfatizava a redução da gordura na dieta. Ou a figura de peso, defendendo a mensagem da baixa gordura. É verdade. E o relatório foi longe. Chegou a culpar as dietas ricas em gordura por 23 de todas as mortes. Caramba! Nos Estados Unidos, na época. O Koop chegou a afirmar que a ciência por trás da mensagem da baixa gordura era mais forte do que a ciência. Nossa. Que ligava o tabagismo aos riscos à saúde em 1964. Que era uma afirmação bem ousada, né? É, uma afirmação bem forte, considerando tudo que a gente já discutiu. Pois é. Será que ele não exagerou, na ênfase contra a gordura? Principalmente sabendo o que a gente sabe hoje sobre o açúcar, É verdade. Alguém questionou essas alegações. Sim, algumas vozes discordantes se levantaram. Por exemplo, quando a Academia Nacional de Ciências lançou o seu próprio relatório sobre dieta e saúde em 1989, ela reconheceu que as evidências que ligavam a gordura alimentar ao câncer, particularmente o câncer de mama, eram fracas. Então, mesmo dentro dessas instituições de prestígio, havia um reconhecimento de que a ciência não era tão clara e definida como o público era levado a acreditar. Exatamente. O livro cita estudos que lançam dúvidas sobre a relação entre a gordura alimentar e o câncer de mama. Pesquisadores como David Krzyzewski e o Mike Pariza descobriram que a restrição calórica, em vez da restrição de gordura, parecia ser mais eficaz na redução do crescimento tumoral em ratos. Ou seja, não se trata apenas da quantidade de gordura que você come, mas da quantidade total de calorias que você consome. Parece que sim. Pelo menos nesses estudos com animais, o Talvis também destaca relatos históricos que desafiam ainda mais essa ideia de que a gordura alimentar é um dos principais causadores do câncer. Que tipo de relatos? Ele menciona relatos da África, do início do século XX, onde médicos observaram taxas muito baixas de câncer em populações que se alimentavam de dietas tradicionais. Essas dietas geralmente eram mais baixas em gordura do que as dietas ocidentais, mas também drasticamente diferentes em outros aspectos. Imagine só, uma dieta com pouca gordura e baixa incidência de doenças crônicas. Faz a gente pensar sobre o que a gente fez com a nossa alimentação, Então, a sugestão é que outros fatores
Talvez relacionado aos tipos de carboidratos consumidos ou a outros fatores do estilo de vida, podem ter um papel mais importante do que a gordura. É isso que o livro sugere. Ele nos incentiva a olhar, além dessa mensagem simplista, que gordura é ruim. E considerar o contexto mais amplo da dieta e do estilo de vida. Ok, então se a gordura não é a grande vilã, quem é? Onde o açúcar se encaixa em tudo isso? Essa é uma pergunta crucial. E o livro explora isso em profundidade. Acontece que a ligação entre o açúcar e o diabetes é conhecida há muito tempo. Mesmo antes da descoberta da insulina. Sério? Então essa não é uma ideia nova? De jeito nenhum. O livro menciona médicos e pesquisadores dos séculos XIX e início do XX, que já observavam uma conexão entre o consumo de açúcar e o diabetes. Interessante. Como essas observações iniciais, né? Parece que foram ignoradas. Ou ofuscadas pelo foco na gordura. O que fez o foco voltar para o açúcar? Bom, vários pesquisadores continuaram investigando o papel do açúcar nas doenças crônicas, mesmo enquanto a mensagem da baixa gordura ganhava força. Um nome importante nesse contexto é o do Thiel Cleave, um médico britânico que desenvolveu a hipótese da doença sacarínica. E o que é isso? Ele argumentava que o refinamento dos carboidratos, particularmente a remoção da fibra, era um fator crucial no desenvolvimento de doenças crônicas, como diabetes, doenças cardíacas e até mesmo alguns tipos de câncer. Ele acreditava que o consumo desses carboidratos refinados, incluindo o açúcar, desregulavam o nosso metabolismo e levavam a uma série de problemas de saúde. Então não se trata apenas de reduzir a gordura, mas também de escolher os tipos certos de carboidratos. Exatamente. O trabalho dele destacou a importância de distinguir entre diferentes tipos de carboidratos, os refinados e processados, versus os integrais e não processados, encontrados na natureza. Faz muito sentido. Mas essas ideias estavam sendo discutidas. Por que elas não ganharam mais força? O livro detalha como o foco na gordura permaneceu dominante, mesmo com o aumento das evidências contra ela. O Taubes descreve uma audiência no Senado americano em 1963 sobre açúcar na dieta, onde pesquisadores apresentaram evidências convincentes ligando o açúcar ao diabetes em várias populações. Então, mesmo no nível governamental, havia uma consciência dos potenciais malefícios do açúcar. Sim, mas, infelizmente, a mensagem da baixa gordura continuou ofuscando essas preocupações. Parece que a ideia de que a gordura era inimiga se tornou tão enraizada que era difícil mudar o foco. É como se as pessoas tivessem medo de aceitar que algo tão prazeroso como o açúcar pudesse ser tão prejudicial. É verdade. Essa imersão do livro Good Calories, Bad Calories realmente nos fez questionar tudo que a gente pensava que sabia sobre gordura alimentar. Sem dúvida. A gente analisou décadas de pesquisas, estudos conflitantes e mudanças de perspectiva. A história de como a gordura alimentar se tornou vilã é um alerta sobre os perigos de se concentrar em um único nutriente e ignorar o panorama geral da dieta e do estilo de vida. Verdade. É um lembrete de que a ciência é um processo, e não um conjunto de verdades absolutas. À medida que novas evidências surgem, a gente precisa estar disposto a rever a nossa compreensão e questionar até mesmo nossas crenças mais profundas. Isso aí. O que você, nosso ouvinte, vai escolher para se aprofundar em seguida. Boa pergunta. Até a próxima. Até a próxima. E continuem curiosos. Isso aí.